Bem-vindo ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá agora uma mensagem do nosso pastor Daniel Ventura. Deus o abençoe e fale ao seu coração. Louvado seja o nome desse Deus maravilhoso que tem manifestado a sua bondade e a sua misericórdia sobre nós. Eu sempre, quando tenho oportunidade de adorar a Deus com esse cântico, me vem ao coração o versículo de número 6 do Salmo 23, que nós conhecemos muito bem. Eu tenho certeza de que todos nós que estamos aqui, em algum momento da nossa travessia, citamos e recitamos esse texto. Tia Mary está aqui, sabe que desde o berçário a gente aprende a citar lá: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E aí a gente vai nessa travessia junto com Davi, nos versos, até o verso de número 4, no ambiente do pastoreio, mas quando ele chega no verso 5 e no verso 6, ele traz para nós a figura de um peregrino sendo perseguido e que é acolhido por um anfitrião que prepara a mesa na presença dos inimigos, porque dentro da cultura judaica, o ambiente da casa é sagrado. Então, se eu acolho alguém na minha casa, ninguém pode entrar na minha casa sem a minha permissão. E assim até hoje. Você não tem qualquer pessoa entrando na sua casa. Eu sou das Minas Gerais, pessoal que conhece a terra abençoada por Deus chamado Minas, sabe que o cômodo principal da casa de um mineiro é a cozinha. Lá não só é o ambiente das refeições, do compartilhamento do pão, mas é o ambiente da comunhão. Lá estão as mesas grandes, lá a vida acontece. E é mais ou menos esse sentido que está descrito no versículo 5 do Salmo 23. Uma pessoa é acolhida, recepcionada, seus pés são lavados, sua cabeça é ungida com óleo, que dentro do contexto bíblico tem o valor medicamentoso. Nós estamos com peregrinos andando num deserto, numa temperatura elevadíssima, 60, 65 graus, com aquele turbante na cabeça. Aquilo era um poço de cozimento de cérebro, né? Você ficava com os miolos cozidos e aquilo formava ferida. Então, quando você chegava à casa de alguém, uma forma de demonstrar acolhimento, amor, cuidado, era colocar o óleo sobre a cabeça, que tinha esse valor de cura, de sarar. E aí, de repente, o tempo passa e o texto nos presenteia com a informação de que dois indivíduos são colocados junto a esse homem com a missão de levá-lo até um local seguro. Esses dois homens recebem uma denominação espiritual: bondade e misericórdia. E por isso que o texto diz que a bondade e a misericórdia vão me perseguir todos os dias. E é mais ou menos isso que acontece conosco. Todos os dias a bondade de Deus é conosco. Todos os dias a misericórdia do Senhor se renova nas nossas vidas. E por isso nosso coração tem que se encher de alegria. Porque o Deus a quem servimos é um Deus amoroso, cuidadoso, é o nosso Pai. Jesus Cristo quebra todo o paradigma, rompe todo o sistema quando ele apresenta Deus como Abba. Abba é uma expressão aramaica do balbuciar de uma criança em processo de aprendizado na fala. Na língua portuguesa, quando os pequeninos estão aí, daqui a pouquinho Emanuel vai saber o que é isso, mais uma geração, a gente deve ter já uns 15 aqui, já tem um time de futebol e reserva aqui na igreja só de bebê. Começa a falar papá, mamá. Tem uns que acham que é comida, e aí tem uns que acham que é pai, mas está pedindo é papá de comer. Uns acham que é mãe, mas está pedindo é mamá de comer. Mas no final, o que na nossa língua portuguesa traduz é mamá, mamãe, papá, papai. E que na língua aramaica era Abba. Era papaizinho. E Jesus rompe apresentando Deus como o nosso papai do céu. Quem nunca orou ou quando aprendeu a orar quando criança, não se dirigiu a Deus como papai do céu? O problema é que a gente cresce e fica bobo, né? Por que não continuar chamando Deus como nosso papai do céu? Que cuida da gente, que estende o seu braço de poder, que nos acolhe, que nos sustenta, que nos surpreende.
Quantas e quantas coisas lindas o Senhor tem feito por nós, e isso tem que ser motivo da gente estar com o coração repleto de alegria, de gratidão. Por quê? Porque a sua bondade e a sua misericórdia estão incessantemente conosco. E a minha oração é que você continue experimentando da companhia persistente da bondade e da misericórdia de Deus sobre a sua vida. Eu quero convidar você a acessar a sua Bíblia, seja no formato analógico ou digital, no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, que eu quero utilizar como base para a reflexão desta manhã, que está submissa a um grande tema que eu vou trazer tanto pela manhã quanto pela noite, que é esse tema Vida Plena. Marcos capítulo 5, eu quero que você deixe o texto aberto, nós faremos referência a esse texto. Eu farei a leitura agora a partir do verso 1, na Nova Versão Internacional. O texto vai ser projetado para que você possa acompanhar, especialmente quem está com o formato analógico em papel, não consegue alterar a tradução. Se você está com um dispositivo eletrônico, é só você selecionar aí NVI, Nova Versão Internacional. Marcos capítulo 5, a partir do verso 1. Diz-nos assim as Sagradas Escrituras. Eles, Jesus e seus discípulos, atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso de legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que o tinham visto contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Que Deus nos abençoe na sua palavra. Podem ficar tranquilos que a referência da mensagem hoje não é o diabo. A gente está aqui com um texto que fala sobre a experiência de um homem que foi possesso por um espírito maligno. Nós somos da linha protestante, evangélica, batista. E possuímos uma doutrina, uma forma de ler o texto sagrado. E historicamente, tradicionalmente, nós temos como referência as nossas celebrações, os nossos cultos são cristocêntricos. A centralidade está na pessoa de Cristo. Mas eu sei, sobretudo no cenário em que estamos inseridos, um cenário evangélico neopentecostal, que há um valor depositado de sobremaneira na figura do diabo. Há determinadas comunidades de fé
que evidenciam tanto a figura do diabo que, se você tropeçar na porta da igreja, vão lá colocar a mão sobre você, porque para eles foi o diabo que te empurrou tentando destruir a sua vida. Tudo se resume a uma ação maligna sobre a sua vida, sobre a sua história. Esse texto está aqui, especialmente nos evangelhos, dentro da estrutura ministerial do Senhor Jesus. Eu não creio para evidenciar a figura do diabo. Existe. O fato de não evidenciarmos não significa que não exista. Existe. Mas o nosso foco central, a nossa trajetória se faz fundamentada na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é quem norteia a nossa mente e o nosso coração. Esse texto, creio, está aqui para mostrar a nós até que ponto nós, seres humanos, somos capazes de chegar. É isso que está evidenciado aqui. Quão profundo somos capazes de ir. Quão profundos são os poços que somos capazes de nos jogar. Esse homem chega no mais profundo da sua trajetória humana, da sua condição humana. Mas mais do que isso, o que esse texto evidencia é que não há situação imensamente profunda que seja capaz de nos jogar no mais profundo dos poços da existência, que Deus, o Deus a quem nós servimos, não seja capaz de ir lá e nos resgatar. Para mostrar a nós que não há condição na qual cheguemos, que Deus não seja capaz de ir lá e reverter. Mas há a necessidade de compreendermos, especialmente nesse texto, quais foram as razões que levaram esse homem a chegar ao mais profundo poço da existência. E a primeira razão que, no meu entendimento, leva esse homem a cavar e se lançar no mais profundo poço da existência é a falta do seu relacionamento com Deus. Esse homem decidiu viver sem Deus. Quando Jesus se aproxima, conta-nos o verso de número 7, que ele olha para Jesus e faz uma pergunta: que queres comigo? Qual é o teu plano? Qual é o teu projeto? Não me atormente, saia daqui. Me deixa. Um homem rompido com Deus, e porque rompido com Deus, vivendo em sepulcro. Um homem rompido com Deus, e porque rompido com Deus, vivendo de morte. Grave isso. Só sabe efetivamente o que é vida, e só vive a vida de forma ampla, plena, profunda e significativa quem tem comunhão com Deus. Por uma única razão: Deus é a fonte da vida. Deus é a fonte da vida. Deus é o único capaz de dar sentido à nossa história. Razão para que nós nos levantemos diariamente, coloquemos os nossos pés no chão, firmemos os nossos corpos sobre os nossos pés e vivamos. Quantas pessoas rendidas à depressão, pessoas que não vivem mais e tentam diariamente sobreviver, porque não encontraram ainda razão para existirem. Há uma pesquisa que anualmente é emitida pela ONU, que é o Relatório Anual Global de Felicidade. Apuram entre todos os países da Terra o índice de satisfação com a vida. E sabe o que é interessante? Nos últimos 12 anos, o percentual de satisfação está cada vez mais diminuto. Pessoas que estão perdendo o sentido da existência, a razão para viver a sua vida. Pessoas adoecidas na alma. E que projetam essas enfermidades profundas no seu ser, no seu corpo,
nos ambientes que frequentam e que passam a sobreviver porque não tem mais a alegria de viver. E esse talvez seja, no meu entendimento, a melhor definição de inferno. Inferno não é inferno porque tem uma figura metafórica, sobretudo oriunda dos escritos de Dante, como um ambiente de enxofre, um ambiente de fogo, um ambiente de sofrimento, marcado pela presença de uma entidade espiritual, caracterizada por pé de bode, com um tridente na mão, de chifre, rabo, fedendo a enxofre. Isso é uma figura metafórica, ilustrativa, oriunda de uma obra de Dante, o Inferno de Dante, que toma o imaginário das pessoas e se torna tão forte dentro da cultura imaginária que, inclusive, para muitos crentes, essa é a característica do inferno. Inferno é inferno, não é porque há algo lá, não é porque há fogo lá, não é porque há enxofre lá, não é porque tem o diabo lá. Inferno é inferno porque há coisas que não estão lá. Por isso inferno. Inferno é inferno porque não há nenhum fragmento da presença de Deus. Por isso inferno. Inferno porque é uma vida marcada pela ausência de Deus. Assim como há uma eternidade infernal, porque é uma realidade eterna marcada pela ausência da presença de Deus. E isso, inclusive, ressignifica um conceito teológico do próprio inferno. Porque para muita gente o inferno é um castigo. Teologicamente, o inferno não é castigo. Teologicamente, o inferno é consequência. Inferno é consequência de uma escolha. De trafegar pela vida e sair da vida sem Deus. Então grava isso, inferno é resultado de alguém que escolheu, em toda a sua trajetória de existência, viver sem Deus. Agora, o contrário também é válido. O céu não é céu porque carregamos de forma metafórica, ilustrativa, a ideia de ruas de ouro, de mansões celestiais, de anjos saltitando de nuvem em nuvem. O céu só é céu porque Cristo está lá. O céu só é céu porque Deus está lá. Há uma canção lindíssima de um grupo musical histórico, que o título da música é O Céu é Aqui, e lá pelas tantas há uma afirmação de por que o céu é aqui. Arautos do Rei, o céu é aqui porque Cristo está aqui. É por isso que nós contemplamos na existência lares que se transformaram em inferno na terra. E de igual modo, entramos em ambientes, em casas cujos lares se transformaram num prenúncio dos céus, numa antecipação do céu sobre a face da terra. Porque enquanto no primeiro ambiente, lares marcados pela ausência de Deus se transformam em infernos, nós temos lares, casas, relacionamentos conjugais, fraternos, paternos e maternos, marcados pela presença de Deus. Então o que faz o céu ser céu é Deus, é a presença de Cristo Jesus. Assim como o inferno é inferno por conta da ausência de Deus e de Cristo Jesus. Não há a possibilidade de comunhão com o eterno, com o Abba, com o Criador, com o sustentador de todas as coisas. Uma questão de escolhas. Nós definimos se vamos trafegar pela existência de mãos dadas com Deus ou não. E é isso que acontecia na vida daquele homem. Alguém que num determinado momento da sua existência definiu romper com Deus. E porque definiu romper com Deus, sofreu as consequências da sua escolha.
Sabemos muito bem, não é a primeira vez que vou fazer citação disso aqui. Quando nós vamos para a narrativa bíblica, especialmente o capítulo 3 de Gênesis, que é o livro que conta ou narra o início de todas as coisas, nos é dito no capítulo 3, que a humanidade representada ali pelo primeiro casal, Adão e Eva, decidem olhar para a fonte da vida de forma arrogante, autossuficiente e dizer: eu vou viver sem o Senhor. E aí se desconectam da fonte da vida com a disposição de viver. E a orientação anterior de Deus a eles é: olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Vocês podem tocar no que vocês quiserem. A única orientação que eu dou para vocês é: não toquem nessa árvore que está no meio do jardim. Porque no momento em que vocês tocarem nessa árvore, vocês conhecerão o bem e o mal. E a partir desse momento morrerão. Então não é uma armadilha. Há pessoas que acham que o projeto Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal é uma armadilha camuflada de Deus para pegar o homem na sua fragilidade. Não. Houve uma declaração clara das consequências, não só da existência, mas da consequência de tocar na árvore. Deus não é pego de surpresa. Quando na virada do dia vai procurar o casal e faz uma pergunta: onde vocês estão? Oh, que susto! Vocês me surpreenderam. Deus viu o casal caminhar em direção à árvore e tocar a árvore. E não interviu por amor. Não interviu para que houvesse naquele momento a experiência do livre-arbítrio, da liberdade de escolha. Amar por opção. Nenhum pai aqui gostaria de saber que o seu filho te ama por obrigação. Eu sou obrigado a te amar, papai. Eu sou obrigado a te amar, mamãe. Por isso que eu te amo. E de igual modo com Deus. E aí Deus, na virada do dia, volta e pergunta: onde vocês estão? Não é uma pergunta geográfica, é uma pergunta existencial. Onde vocês foram parar? Por que vocês escolheram isso? Vocês tinham tudo à disposição de vocês, vocês escolheram exatamente o único caminho que eu disse: não percorram essa estrada, porque ao percorrer essa estrada, vocês pagarão uma consequência permanente na sua existência. Morreram. Mas como, Daniel? Morreram se estavam ali vivos, dialogando com Deus? Morreram porque naquele exato momento se perderam. E naquele exato momento perderam a oportunidade, a condição de viver conectado com Deus para sempre. E para que não tocassem na segunda árvore e permanecessem naquela condição eternamente, são expulsos. E interessante porque, ao serem expulsos daquela primeira condição, projetaram sobre a humanidade a segunda razão que levou aquele homem, o gadareno, o gerazeno, a não apenas ter a sua relação com Deus rompida, mas por consequência disso, ter rompida a sua relação com os outros. Essa foi a segunda razão que levou aquele homem ao fundo do poço. Perdeu o sentido da vida e projeta sobre si e sobre os outros um olhar maculado que fere os seus relacionamentos. Após expulsos do Éden, aquele primeiro casal se multiplica, seus filhos nascem, e nós temos registrado na história a consequência da desconexão da humanidade com Deus. Um irmão se projeta sobre o outro e o mata. A incapacidade do convívio. A incapacidade da fraternidade. Porque quando nós rompemos os nossos relacionamentos com Deus, nós automaticamente estamos habilitados a viver uma desconexão com as pessoas que estão ao nosso redor. E quanta gente hoje com uma dificuldade de conviver com os outros.
dificuldade de conviver com o que pensa contrário. Quanta coisa linda nós podemos colher da multiforma, do colegiado, dos divergentes pontos de vista, que no meu entendimento são vistas de um ponto. Mas não. Nós só queremos perto da gente, gente que pensa como a gente. Eu, vez por outra, falo para líderes aí do Brasil, eu digo para eles o seguinte: olha, não caia na tentação de trazer para perto de você só gente que pensa como você pensa. Pessoas que estão na sua estatura. Eu costumo dizer o seguinte: se você é a pessoa mais inteligente da mesa, você está na mesa errada. Guarda isso no seu coração. Se você é a pessoa mais inteligente da mesa, você está na mesa errada. Porque você está perdendo a oportunidade de crescer, de aprender, de se desenvolver. Vocês acham que é fácil pregar ao lado de um pastor Hannerson? Não é. Mas ele é um instrumento de Deus para o meu desenvolvimento homilético, bíblico, teológico. Há um filme, quem gosta da gastronomia aí, acho que é Prova de Fogo. São dois amigos que se formam dentro de um restaurante categoria Michelin. Saem daquele restaurante e aí se tornam rivais, porque agora cada um está com seu próprio restaurante. O filme se desenvolve lá pelas tantas. Um desses amigos resolve abandonar o barco. Vou largar tudo. Se embebeda, cai bêbado, o amigo rival vê e o acolhe no seu restaurante. E lá pelas tantas se dirige a ele e diz o seguinte: você não pode parar. E aí lá está o amigo bêbado, que ao ouvir aquilo, fica sóbrio, olha para ele e fala assim: como assim? Você tem a oportunidade de chutar um cachorro morto, e você está pedindo para eu não parar? E ele diz assim: você não pode parar porque você é a razão do nosso desenvolvimento. Você é a razão do nosso aperfeiçoamento. Você é a razão do nosso melhoramento. Porque todas as vezes que você produz um prato melhor, você nos obriga a sair de onde nós estamos e preparar algo melhor. Sermos desafiados. Por isso precisamos trazer para perto da gente pessoas que nos desenvolvam, que nos impulsionem, que nos coloquem um pouquinho mais adiante na vida, na existência. Por isso nós não nos bastamos. Por isso, inclusive, a origem da vida na própria pessoa de Deus é feita, fundamentada no relacionamento triuno. Nós cremos na Trindade, no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo. Um único Deus, mas formado em três pessoas, para mostrar que não existe vida sem a comunhão, sem a fraternidade, sem a coletividade. Sozinhos, trafegamos com destino à morte em vida. Há um ditado africano que diz que sozinho você pode ir até mais rápido, mas acompanhado você vai seguramente mais longe. E nós precisamos aprender exatamente isso aqui, para que consigamos nos realizar de forma plena e completa, uns dos outros. A conjugalidade, a vida matrimonial, biblicamente, é essa experiência plena da completude, do aperfeiçoamento. Porque eu costumo dizer que se você quer ser feliz, não case. E antes que você interprete de forma inadequada o que eu acabei de dizer, explico. Porque nós casamos com um único propósito divino de fazer o outro feliz. Porque se nós vamos para um relacionamento em que nós somos o centro da relação, vai dar errado. A nossa proposta de caminhada
sempre tem que ser o bem do outro. E essa foi, inclusive, a expressão máxima do amor de Deus por nós. As categorizações bíblicas teológicas de amor, representadas especialmente no Novo Testamento pela língua grega, é sintetizada em 3 expressões: eros, filéu e ágape. Eros é o amor egoísta, é o amor sexual, físico, que leva o homem a olhar para a mulher olhar para o homem e dizer: é meu, é minha. Eu quero, eu desejo. É satisfazer desejos próprios. E aí, quando respondido, esse amor nos coloca no segundo degrau, que é o amor fraterno, em que agora, se tem que dar certo para nós. Por isso que muita gente, depois que casa, ressignifica. Tem que virar uma chave. Agora eu tenho que pensar 2 vezes antes. Por quê? Porque quando eu vou colher as consequências, eu colho as consequências de forma conjunta. E o ideal é que a gente alcance o nível do amor ágape, que foi o amor capaz de Deus olhar para nós e dizer o seguinte: olha, o que importa é que você se dê em bem, mesmo que necessário seja que eu me dê mal. E aí você imagina o Deus eterno, soberano, sustentador de tudo e de todos, deixar o seu trono de graça, se tornar homem e habitar entre nós. E é isso que, inclusive, estamos às portas de celebrar agora, no mês de dezembro, o nascimento do Deus conosco. O Deus que foi se diminuindo, até alcançar a estatura de uma pequena criança dentro de um curral, depositada num coxo. Ali, o Deus eterno, que no final de uma juventude prematura, aos 33 anos, precisa sair de cena. Por quê? Porque a humanidade não suportou. Resolveu matá-lo, sacrificá-lo, em troca da liberdade de um carrasco homem, conhecido como Barrabás. Mas são as marcas da nossa humanidade. São as marcas da desconexão da humanidade com o divino. Porque quando a gente trafega pela existência sem Deus, nós nos tornamos egoístas. E egoístas, nós não sabemos conviver. Por isso que é tão desconfortante uma geração que passou por um fenômeno chamado pandemia, em que cada segundo valia a nossa existência. Pessoas lutando para respirar, pessoas tentando lutar para sobreviver. Vimos a vida passar por entre os nossos dedos, revelando a nossa fragilidade, a nossa pequenez. E passada a pandemia, com as marcas presentes na nossa geração, estamos aí colecionando já guerras e mais guerras. Pessoas que lutaram para sobreviver, agora com a disposição de apertar botão, como se estivesse sentado em frente a um console de jogo, para exterminar todo mundo. Por qual razão? Qual propósito? E isso tem norteado os nossos comportamentos. Um maluco essa semana me chega em frente a um órgão público na nossa capital federal e faz movimentos de irracionalidade, descontrole emocional, adoecimento da alma, para revelar quão profundo nós somos capazes de chegar sem Deus, sem razão para existir. Um marido, pai, um homem, cidadão, sem Deus. Sendo noticiário, imagina as projeções disso na vida da sua família, na história da sua família, agora para as próximas gerações. Gente incapaz de conviver, que começa a nutrir no coração sentimentos de concorrência. E quando nós nos tornamos concorrentes, competidores, nós não estamos nem aí para o outro. E aí existe uma cultura imposta sobre a nossa nação que nos prejudica.
No meu entendimento, nós temos tudo para ser a primeira nação da terra. A 01. Temos uma terra frutífera. O que você joga no solo brasileiro frutifica. Não temos problema com maremoto, terremoto, com nada. É uma terra, como diz a poesia musical, abençoada por Deus. Aí dizem alguns das más línguas que o que rebenta com o Brasil é o brasileiro. Cultura. Ema, cada um com o seu problema. Pouca farinha, o que está valendo é o meu pirão. E é por isso que a gente está onde a gente está. E por isso que a gente olha para um horizonte curto e a gente não consegue nutrir uma esperança. Porque estamos cada vez mais bestializados, desumanizados. É isso que a gente tem, decorrente de uma nação que se diz cristã. Isso me incomoda e eu tenho dito e redito isso aqui. Do que vale nós sermos reconhecidos como uma nação hegemonicamente cristã? 81% da população brasileira é cristã, 50% católicos, 31% evangélicos. E daí? E daí? Se a cada 15 minutos uma criança é abusada em solo brasileiro? Se 40% dos lares evangélicos hoje estão lá computados no ranking da violência contra as mulheres que denunciam, ou seja, somente as que denunciam, 40% são de lares evangélicos. Dá para entender um negócio desse? A gente tem que nutrir hoje termos no nosso vocabulário como feminicídio. Uma nação que está ao redor de Jesus, que canta para Jesus, que posta versículos de Jesus, mas que não é marcada pela pessoa de Jesus. E como que a gente sabe disso? Não é porque está na igreja. Diariamente, quase 15 igrejas são abertas no Brasil. Virou um business. Pequenas igrejas, grandes negócios. Uma vergonha. Estão adulterando a noiva de Cristo Jesus. Os coachings do Evangelho. Pessoas que estão adulterando o Evangelho de Jesus Cristo. Pregando e deturpando a palavra de Deus em propósitos pessoais, gananciosos. Vocês não sabem a dificuldade que é chegar em determinados lugares da nossa sociedade e me apresentar como pastor. A turma já recolhe a carteira, já põe 2 passos para trás. Olha onde nós chegamos. E aí nós temos as marcas da incapacidade de amar, da incapacidade de cuidar, da incapacidade de respeitar. Tudo isso por quê? Porque está no templo, mas está rompido com Deus. Está na igreja, mas está desconectado de Deus. É a história desse homem. Está vivendo em cemitérios. Chega ao ponto de ter que viver num ambiente de morte, porque se tornou incapaz de conviver e de viver no meio da vida. Quantas pessoas hoje rendidas, trancafiadas, desconectadas. Quantos casais e famílias dividindo o mesmo teto, mas que não se suportam mais. Aí chega agora na época do Natal, um dá a mão para o outro, só para dar satisfação social, afivela o sorriso no rosto e vamos lá, quando chega no carro a gente solta a mão e Deus que nos acuda. E está assim, ó, essa sociedade photoshopada, eu não sei nem como que fala esse negócio, transfigurada, maquiada, com uma disposição apenas, não é de viver, não, é de buscar likes. Quantos likes você tem? Quantos views você ganhou? De gente que não está nem aí para você. Nem aí, porque ninguém vai parar a vida por sua causa, não. Essa é uma verdade nua e crua. O mundo continua girando e você lá com seus problemas.
retrato de uma sociedade solitária, retrato de uma sociedade amarga, amargurada, incapaz de conviver. E aí a gente começa a olhar para o nosso redor, sabe o que a gente vai vendo? Quanto cemitério há à nossa volta. Mortos-vivos, incapazes de conviver, multiplicando a solidão, a indiferença, a amargura entre nós. E é um negócio estranho isso, né? Porque a gente é capaz de estar no meio de tanta gente, a gente é capaz de estar repleto de seguidores e de viver marcado pela solidão. E aí está agora crescendo um movimento, especialmente da nova geração. Pais, pelo amor que você tem aos seus filhos, abra os olhos. Uma geração que não suporta mais viver essa existência. E sabe onde estão encontrando razão para viver? No metaverso. Nos multiversos da existência. Gente que não suporta mais se ver como gente. Está aí. Um colega me ligou outro dia. Daniel, estou desesperado, eu não sei o que eu faço. Entrou uma jovem aqui no gabinete para falar comigo como pastor, dizendo que ela não consegue mais se ver como gente. Por quê? Porque ela personificou um avatar e vive tanto no metaverso, no multiverso, na realidade virtual, onde é um mundo, entre aspas, perfeito. Porque, gente, você não tem limites lá. Vez por outra eu vou para lá. Eu tenho lá o MetaQuest, coloco. É maravilhoso. Aqui eu tenho uma pancada de amigos que falam, cara, faz implante, faz implante, faz implante. E qual que é o incômodo com a minha cabeleira? Mas essa turma, elas não precisam pagar. Não precisa ir para a Turquia, não. Ela aperta um botão e fica repleta de cabelo no metaverso. É gente que luta com a comida aqui na existência, com o colesterol, com a pressão alta, com a obesidade, aperta um botão e fica fitness, sem ter que carregar uma barra de ferro. Olha que mundo perfeito. Aí estava lá, eu há um tempo, conversando com o Gustavo, aí falávamos sobre o céu, sobre o que vai ser depois daqui. E aí ele lá, acho que com uns 9 anos, perguntou para mim assim, pai, a gente vai se conhecer? Eu falei, filho, eu creio que sim. Aí eu peguei textos bíblicos que validam esse entendimento meu, especialmente Jesus, quando se distancia dos discípulos, ele vai orar e de repente tem a transfiguração ali de Moisés, representando a lei, Elias, os profetas. E aí Pedro acorda de longe, que não é contemporâneo dos dois, olha e fala assim, olha lá, Jesus, Pedro, Elias, vamos montar barraca e vamos ficar aqui. Ué, como é que ele reconheceu se ele não foi contemporâneo dessa turma? Momentos antes de morrer, Jesus olha para o camarada que está à sua direita, crucificado, que simplesmente teve a percepção de quem era Jesus, olhou para Jesus e disse para Jesus, olha, faz só um favor para mim, só um. Lembra de mim quando o senhor entrar lá no paraíso. Qual foi a resposta de Jesus para ele? Fica tranquilo, bonitão, daqui a pouquinho a gente está junto. Aí coloquei isso para o Gustavo. Aí ele perguntou assim, legal pai, então já estou sabendo que a gente vai se conhecer, agora vai ser desse jeito assim mesmo? Eu falei, não filho, tem que ter uma versão 2.0, né? Tem que ter um negócio, um plus aí, é o corpo glorificado, sabe? Aí tem toda uma linha teológica, teórica para esse negócio aí, que acredita, quem estava aqui inclusive no nosso fórum sobre Apocalipse, que é mais ou menos aquela idade entre 30 e 33, que é mais ou menos a idade de Cristo. Esse é o entendimento de suposição, especulação total, porque ninguém foi lá e voltou para saber. Então é isso aí. Então eu já estou na vantagem. Voltar alguns anos já está ótimo. É pelo menos 2, né? Porque eu estou com 35, então dá para voltar aí.
E aí eu falei assim, filho, então eu acho que vai ser um corpo glorificado, um corpo melhorado. Aí ele começou a rir. Começou a rir, e aí eu comecei a rir porque ele estava rindo, e depois que a gente conseguiu se equilibrar, falei, filho, você está rindo por quê? Ele falou, pai, eu fiquei imaginando o seu corpo glorificado, você com um jubão sacudindo a cabeça para um lado e para o outro, todo musculoso. Falei, filho, é mais ou menos isso aí mesmo. Mas tem uma turma que não se suporta mais. Gente que se perdeu. Lembra da palavra de Deus lá para o casal? Cadê vocês? Onde vocês foram parar? E eu fico imaginando essa voz de Deus ecoando nesse tempo, de forma recorrente. Onde vocês foram parar? Perdidos. Perdidos. E porque perdidos, incapazes de se relacionar. Aí eu lembro da história de 2 irmãos, a menina mais velha, o menino mais novo. E como qualquer família, os atritos entre irmãos. E esse irmão mais novo tinha a capacidade de ficar provocando a irmã mais velha. E aí, chegou lá pelas tantas, provocou a irmã olhou para ele e falou assim, amanhã a mamãe não vai estar aqui. E amanhã você me paga. Aí o mais novo que provocou, viu a ameaça, gritou, mãe, a irmã falou que vai me bater amanhã. A mãe falou assim, aqui ninguém bate ninguém não. Nunca que bate aqui sou eu. E aí a menina olhou de novo para ela e falou assim, amanhã você me paga. E aí mais um pouquinho, foram sentar para almoçar. O irmão mais novo provocou de novo a irmã mais velha. A irmã mais velha olhou para o irmão mais novo. Assim que a mãe tinha se distraído, falou assim, amanhã a mamãe não está aqui, amanhã você me paga. E foi assim à tarde, foi assim durante o dia. Até que chegou a noite, a mãe foi se assentar ao lado da cama da filha mais velha. E falou assim, minha filha, eu vi que o seu irmão está te perturbando. Você tem que perdoar seu irmão, você tem que relevar. Ele é mais novo que você, filhinha. Você é a mais velha, você já tem maturidade. Aquele papo que toda mãe sabe fazer. E aí a mãe, crente, olhou para a filha e falou assim, filha, imagina se Jesus volta hoje à noite, você está com seu coração repleto de amargura, de ódio com seu irmão. Isso não vai dar certo, não. A filha parou, olhou para a mãe e falou, mãe, a senhora está certa. A senhora está certa. Vou fazer um combinado com a senhora. Tiro isso do meu coração, se Jesus voltar, eu estou numa boa com ele. Agora, se Jesus não voltar hoje à noite, amanhã ele vai ver comigo. A gente tem um pouco desse negócio. A gente chega a um ponto de não se suportar mais. Nós somos talvez a rapa do tacho de uma geração que para conversar e para resolver os problemas, você tinha que olhar olho no olho. Hoje não, se você não está satisfeito, você bloqueia. Você deleta. Você denuncia. Vou denunciar. A incapacidade dos relacionamentos, das confrontações, dos aperfeiçoamentos, porque essa, inclusive, é a instrução bíblica. O ferro tem o poder de afiar o ferro. Assim como o homem tem a capacidade de afiar o outro homem, de nós nos aperfeiçoarmos uns nos outros. Por isso essa comunidade, por isso a igreja de Jesus Cristo. O que é a igreja de Jesus Cristo? A igreja de Jesus Cristo é a arca de Noé, meu povo. Tem gente que acha que aqui dentro só tem santo e santa. Tem não. Aqui tem tudo quanto é tipo de espécie. Mas ainda assim é o melhor lugar do mundo. Porque lá fora é morte, ninguém está nem aí para você. É isso que eu falo com meu filho. Eu falo, filhão, papai e mamãe estão te preparando para a vida. Você não vai ter papai e mamãe para sempre, mamãe cuidando de você, soprando a feridinha, não. A vida é cruel. E nós precisamos aprender a viver a vida. A realidade como imposta. E eu costumo dizer para alguns amigos o seguinte, meu camarada, se com Deus o negócio está feio,
eu não quero imaginar sem Ele. Porque pensa comigo, quantas e quantas são as lutas, as dificuldades, as injustiças, as perseguições. Quantos de nós aqui já não sofremos exatamente porque nós resolvemos ser fiéis ao Evangelho de Cristo Jesus? Essa é a realidade na qual nós estamos inseridos. Mas no meio disso tudo tem Deus que quer que a gente viva bem com Ele, com os outros. E por último, com nós mesmos. Porque a terceira razão que leva esse homem ao fundo do poço, a falta de amor próprio. O verso de número 5 diz que noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Sabe qual que é o problema de muita gente hoje? É uma visão inadequada da vida. Rubem Alves, um educador, teólogo, falecido, mas um grande contribuidor para a teologia e para a educação brasileira, diz assim que os nossos olhos precisam ser educados para que a vida tome um outro sentido. E a gente falou sobre isso aqui há um bom tempo, quando refletimos sobre os sentidos. E falávamos sobre a visão como a janela da alma. E quanta gente com a visão deturpada de Deus, porque o que muita gente tem é um relacionamento espiritual com a ideia que tem de Deus, não com Deus. Nós vamos chegar no céu e a gente vai ter muita surpresa. Deus vai falar assim, isso é coisa da sua cabeça. Isso eu nunca disse, não está posto na minha palavra, vocês que inventaram isso aí. Eu cresci num ambiente regido por um fundamentalismo teológico, em que Deus sempre foi visto por mim como um velho, barbudo, mal-humorado, atrás da árvore, pronto para pegar a gente no flagra, para descer um raio em cima da nossa cabeça, amaldiçoar a nossa existência. Você imagina? Essa era a maneira que eu via Deus. E ainda tinha o terror do seguinte, fique esperto que ele pode voltar a qualquer hora, se você for pego em determinada situação, você vai para o inferno de cabeça para baixo, rodando ao contrário. Essa era a teologia pregoada, inclusive lá no berçário com as crianças. Eu não quero um Deus desse, mas nunca. Por isso que tem muita gente, inclusive que comporta um grande movimento hoje, chamado os desigrejados. É tão grande quanto as denominações. Gente decepcionada com o sistema, gente decepcionada com a liderança, gente inclusive decepcionada com Deus, não com Deus em si, mas com a ideia que tem de Deus, porque venderam para ele uma ideia de Deus. Carrasco, que sobrecarrega os nossos ombros com exigências, cobranças. Sendo que a proposta do Evangelho é um fardo leve, suave, proposto pelo próprio Senhor Jesus. Não é rito, não é liturgia. Por isso que a gente tem a oportunidade de hoje plantar uma igreja em Itaipava, estamos aí com 2 anos de existência, propondo um Evangelho simples. Simples. Sem a roupa de ver Deus, com roupa, claro, bem vestido, bonitinho, cheiroso, cheirosa, mas sabe, sem a sacramentalização do espaço. Eu lembro, em 2001, fui pregar numa igreja, no Rio de Janeiro. Terminou de pregar, sai 2 indivíduos, um de cada ponta, puxa uma corrente, porque daqui para cá quem pisa é o Deus encarnado. Eu falei, pronto, onde que a gente foi parar? A proposta do Evangelho, na pessoa de Jesus, é relacionamento com Deus. Simples. Relacionamento com Deus. De modo a aperfeiçoar o nosso olhar para com o próprio Deus, para com as pessoas que estão ao nosso redor e, consequentemente, com as nossas próprias vidas. A gente vai olhando hoje onde o ser humano foi capaz de se meter. O que o ser humano tem feito com seus próprios corpos. Gente bestializada, desconfigurada, risível. Tem gente que a gente olha e fala assim, se o Ibama passar, leva. Porque parece uma coisa em extinção, assim, uma espécime, sabe? Porque desconfigurou-se como ser humano. Bestializou-se.
E o maior desafio hoje para nós como pais é ter que explicar para os nossos filhos essas espécies que estão surgindo por aí. Mas com uma fundamentação, são pessoas descaracterizadas da presença de Deus, não são mais imagem e semelhança de Deus. Se desconectaram e se distanciaram tanto da fonte da vida que estão marcados pela morte de forma visível, explícita, desconfigurados. Gente que não se respeita, não respeita mais os seus corpos, não respeita mais a identidade. Estamos aí vivendo a colisão de valores, de princípios, tentando segurar e conservar ao máximo a família por conta de ideologias, valores e princípios que têm pegado a cabeça de uma geração de adolescentes, crianças e jovens e invertido. Estamos nós sendo obrigados a entrar em determinados ambientes e ter que conviver com essa aberração, essa desconfiguração, esse retrocesso de uma geração marcada pela ausência de Cristo Jesus. Era a situação daquele homem até que Jesus chega. E é interessante que aquele homem que no primeiro momento, quando Jesus se aproxima, disse assim: sai daqui, não me perturba não. Não me atemorize, não para, sai, vai embora. Depois que é encontrado por Jesus, Jesus passa na sua vida e se transforma. No verso 18 diz que quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estiver endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Cristo, quando passa, resgata a nossa comunhão com Deus. Cristo, quando passa nas nossas vidas, faz com que nós compreendamos quem realmente Deus é, qual o valor das pessoas que estão ao nosso redor e qual o plano de Deus para nós. Só que é interessante que quando esse homem pede: olha, deixa eu ir com o Senhor, qual foi a resposta de Jesus? Verso 19, Jesus não permitiu, mas disse: comigo não. Mas eu quero te dizer o seguinte: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Observe isso aqui. Aquele homem que vivia escondido nos sepulcros, agora é capaz de conviver com a sua família. Agora é capaz de ser bênção para a sua família. Agora é capaz de ser um instrumento dos céus na vida e na história da sua família. Aquele homem que estava rompido com Deus, agora Cristo resgata e faz com que ele seja instrumento de vida para as pessoas e para os ambientes onde ele está. Aquele homem apartado da sociedade, do convívio, agora reintegrado por Cristo, com Cristo, na sociedade. Aquele homem que marcava o seu corpo com pedras, se automutilando, agora, diz o texto, que quando tomam conhecimento do que acontecera, a multidão se direciona naquele lugar e chega ali e percebe que aquele homem está em estado de perfeito juízo. Como assim? Esse camarada vivia acorrentado, arrebentando inclusive as correntes, desconfigurado, agora aperfeiçoado, agora redescoberto, agora reconectado com Deus. Agostinho de Hipona, um teólogo proeminente do século IV, diz que há dentro de nós um vazio que só Deus pode preencher. Só Deus pode preencher. Homem, mulher, droga, vício, nada pode preencher, só Deus pode preencher. Estamos aí com a nossa cidade, esses 2 finais de semana marcada por uma geração que não olha limite, não olha clima, vivendo no meio de uma multidão, batendo cabeça, sacudindo para cima e para baixo, submissa a decibéis ensurdecedores, mas que quando voltam para a vida, quando voltam para a existência, boa parte dessas pessoas voltam com um gosto amargo na boca. Por quê? Porque não encontraram sentido. Pode ser a popstar que for, que canta, que rege, que brinca, que pula, que faz e acontece, não é capaz de preencher o vazio existencial que só Deus pode preencher. Pai e mãe não é capaz de fazer isso, filho e filha não é capaz de fazer isso, emprego, dinheiro, posição, status, credencial, diploma, nada. Só Deus é capaz de dar sentido às nossas vidas. E é isso que Jesus fez com aquele homem. E é isso que Jesus quer fazer com você.
Jesus quer marcar a sua casa, seu casamento, a vida dos seus filhos, seu lar, os ambientes onde você frequenta, com as marcas da presença dEle. Alegria, paz, bondade, amor, perdão, respeito, alto valor, domínio próprio. Coisas que dinheiro não compra. A gente não pega. Antigamente, muito antigamente, lá na época do Marcelo, tinha uma propaganda que dizia o seguinte: olha, tem coisas que dinheiro não compra. Teologia pura, em rede nacional, ensinando para nós, Hugo, que tem coisas que dinheiro não compra. Rafinha, tem coisas que o dinheiro não compra, Rafinha. E que é o que mais vale. Eu já disse que o nosso problema não é morrer. O nosso problema é chegar aqui no final, olhar para trás e descobrir que a gente não viveu a vida de forma adequada. Não viveu a vida plena. Sobreviventes. Mortos-vivos trafegando pela existência. Tentando, tateando, tropeçando. E vendo a vida passar como um sopro. E chega lá no final, descobre duas coisas. Primeiro, que a vida não é um ensaio. Não tem como voltar, gente. Hoje, você é fruto das escolhas que você tomou na sua vida até aqui. Amanhã, você será fruto das escolhas que você vai tomar daqui adiante. A minha oração, o desejo do meu coração, é que nas suas escolhas, com primazia, você decida viver a vida plena que Deus tem para você. Agora, isso só é possível nele, com Ele. A resposta para o seu casamento está em Jesus. A resposta para os seus filhos está em Jesus. Aquela dificuldade que você está enfrentando no seu ambiente de trabalho, a resposta é Jesus. Por quê? Porque aí a gente vai descobrir que Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Lembra do Salmo 23 que eu citei para vocês? Ele inicia dizendo assim: o Senhor é meu pastor e... O problema é que muita gente lê o Salmo 23 achando o seguinte: o Senhor é meu pastor, tudo que eu quiser eu vou ter. Não é isso que está dito lá. O que está dito lá: o Senhor é meu pastor. E porque Ele é o meu pastor, eu não sinto falta de mais nada. Ele é suficiente. Pode ser que a resposta à sua pergunta nessa manhã tenha sido dado por Deus para você. Não é a promoção, não é o salário, é Jesus. É Jesus. Eu quero orar com você e quero orar por você e quero convidar você aí onde você se encontra a mais uma vez fechar os seus olhos para que você se conecte a Deus. E eu tenho certeza que Deus falou alguma coisa ao seu coração nessa manhã. E o que eu desejo nessa hora é dar a você a oportunidade de responder a Deus aquilo que Deus falou com você. Então diga aí onde você se encontra: Deus, eu ouvi o Senhor falar comigo. E eu queria responder ao Senhor dessa forma. Talvez algo envolvendo a sua vida pessoal, emocional, espiritual, profissional, conjugal, familiar, não sei. Mas eu quero convidar você a pedir para Deus de forma confiante: Deus, eu quero viver a vida plena que só o Senhor pode dar. Eu quero me agarrar àquilo que dinheiro não pode comprar. Eu quero me agarrar àquilo que só o Senhor é capaz de me proporcionar. Pai, eu quero pedir em nome do Teu Filho Jesus, que o Senhor visite cada coração nessa hora.
cada movimento de alma sendo feito diante da tua presença, seja percebido pelo Senhor e seja respondido pelo Senhor. O que desejo em oração é que cada um dos presentes aqui possam acolher e viver a vida plena que só o Senhor pode dar. Só o Senhor. E que alcancemos a condição de poder dizer: o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu Abba, o Senhor é o meu Pai, o Senhor é suficiente para mim. Por isso eu não preciso mais sentir falta de nada, porque o principal eu tenho. E que aprendamos a andar pela vida conectados com o Senhor, de mãos dadas com o Senhor, com o nosso coração colado no coração do Senhor, para que o desdobramento disso seja percebido dentro de nós, a partir de nós, nos nossos casamentos, nas nossas casas, na vida dos nossos filhos, nos nossos ambientes de trabalho. Nós queremos contemplar os céus ao nosso redor. Queremos transformar os ambientes que frequentamos em pedaços do céu sobre a face da terra. Porque o Senhor está lá conosco, de mãos dadas conosco. Ó Deus, realize isso em nós. Realize isso em nós, para que a nossa vida seja repleta de sentido e de significado, porque estamos de mãos dadas com o autor da vida, o Senhor, o nosso supremo Deus, pastor e Pai. É o desejo do nosso coração, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém.